Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Desde a década de 70, quando principiou-se o serviço da internet para uma boa parte do mundo, os primeiros computadores foram fabricados, as pessoas começaram a fixar-se de forma muito natural nesse equipamento que facilita literalmente a vida de todos nós, suprime uma série de situações que anteriormente eram obrigatoriamente feitas e passou a ser um instrumento obrigatório para quem possuía condições de tê-lo. Com o passar das décadas, a internet foi evoluindo, os computadores também, até que chegamos aos celulares e mais especificamente aos smartphones, que trouxeram para quase que a totalidade das pessoas, dos habitantes do planeta, os aplicativos que viriam a transformar, mas transformar mesmo as suas vidas. Os smartphones têm aplicativos que são denominados mídias sociais e que aproximam de fato as pessoas. Aqui neste canal, que pertence ao Centro Espírita Caminho da Luz, nós transmitimos as mensagens que chegam em todos os lugares do mundo e que podem modificar para melhor, assim nós acreditamos e nós estimamos, a vida das pessoas. Mas as mídias sociais, lamentavelmente, nem sempre têm esse condão, nem sempre têm essa possibilidade, nem sempre têm essa premissa. As mídias sociais têm, de fato, uma condição inquestionável, porque colocam ao inteiro dispor de todos as notícias, as informações, os fatos, os acontecimentos todos que ocorrem por todo o globo. E isto, sem dúvida, é absolutamente importante e imprescindível. Mas a massificação disso e a condição de torcer determinados fatos, colocando uma situação um tanto mais pesada ou trazendo o sensacionalismo que nem sempre é suportado por muitos, isso traz, de fato, dificuldades e gera situações absolutamente ruins para as pessoas. Ainda mais nestes tempos que ainda são de pandemia, imaginemos que essas notícias torcidas e, muito além delas, as fake news, que são notícias falsas, mentirosas, têm feito pessoas experimentarem sobressaltos dolorosos. E isso, além de ser desumano, não é uma situação ética. Antes da internet, a imprensa era falada, escrita, televisada. E um papa uma vez escreveu que o poder da imprensa era de tal sorte que dava força àquilo que divulgava e diminuía aquilo sobre o que silenciava. Mas tínhamos aquilo e somente aquilo. Hoje, com os blogueiros, os influenciadores digitais, as situações, por vezes,
saem do controle. Não vai aqui nenhuma crítica a nenhuma dessas pessoas que seguramente buscam ganhar o seu sustento e seguramente também têm talento para fazer essas coisas. Mas é que, por vezes, o conteúdo explorado de forma muito massiva, com expressões muito pesadas, acabam por espancar o espírito. Nosso espírito também sofre espancamento, não é só o corpo físico. Aquilo que venha a nos ser trazido, muito embora a gente procure ter um filtro, não é um filtro, já que a experiência de vida e a vivência na doutrina nos oportuniza, esse filtro funciona e cumpre o seu papel, trazendo para nós apenas aquilo que pode e deve ser refletido e armazenado em nós. O que não cumprir essa condição será, evidentemente, descartado, deletado. É possível, então, que esses eventos todos que a internet traz, que as mídias sociais proliferam e jogam mundo afora, eles tragam situações de desânimo, de desalinho e até de desespero? Sim, é possível. Notícias falsas plantadas para pessoas que estejam sob as dificuldades da ansiedade, da angústia, da depressão, que tenham ainda o receio muito natural de contraírem este vírus muito letal. Isto vai trazer para elas consequências muito difíceis? Vai. Então é aí que entra o raciocínio e o cuidado da doutrina espírita. Isto não é obra apenas de mentes humanas que possam se comprazer de fazer esse tipo de coisa e ainda por cima ganharem muito dinheiro. Isso tem o seu nascedouro muito além daqui, muito além do planeta. Assim como nós espíritas, o espiritismo, a espiritualidade amiga, compomos uma organização absolutamente fraterna, que vislumbra sempre, por intermédio da caridade, o alcance às pessoas, facultando a elas dias melhores, condições mais adequadas para compreenderem-se, para aceitarem-se e para vencerem-se. Existe também o contrário disso. Antigamente, esses espíritos eram chamados de obsessores. Já não se usa mais há um bom tempo essa nomenclatura, que de fato é pesada. Eles são denominados de equivocados. Esses espíritos conseguem, com muita facilidade, influenciar mentes, por vezes brilhantes, a fazerem-se portadores de notícias absolutamente incoerentes, falsas, mentirosas, desagradáveis, cujo papel principal é desarticular, desestruturar emocionalmente as pessoas, criando um ambiente de medo, de desespero, por vezes até de pavor, levando as pessoas a replicarem essas informações e tornando-as, por vezes, verdadeiras. A espiritualidade amiga alerta sempre suas casas espíritas
a Federação Espírita Brasileira tem o cuidado de orientar as suas federativas regionais, e nós espíritas temos um papel todo especial nesse contexto: acalmar os corações. As casas espíritas que ainda estão funcionando neste momento de forma bastante precária, bastante reduzida, em razão dos protocolos sanitários que precisam ser observados, não tardarão a voltar às suas atividades presenciais. E isto será também um fato absolutamente importante. Embora a gente já não consiga mais passar sem esses instrumentos, sem o nosso smartphone, para levarmos a nossa mensagem, para desempenharmos a nossa função no mundo, há, por conta dos equivocados, toda uma logística no sentido de criar uma hipnose espiritual para subverter o caminhar natural do homem na Terra, que é o de evoluir. Vocês já devem ter visto nos restaurantes famílias inteiras não trocarem uma palavra, cada um com seu smartphone, às vezes 4, 5 ou mais pessoas, estão interagindo com outras pessoas, mas com os familiares que estão ali tão próximos não trocam uma palavra. A primeira vez que eu vi isto, há muitos anos atrás, eu fiquei chocado. E disse, inclusive, para a esposa que me acompanhava, que se depois perguntassem àquelas pessoas o que haviam comido, elas não saberiam dizer. Elas mastigavam, com uma das mãos manuseavam o garfo e com a outra teclavam no smartphone. Nós temos sido trabalhados ao longo destes séculos, nas reiteradas reencarnações, para nos apresentarmos melhores, para vencermos as nossas dificuldades íntimas, ultrapassarmos as nossas imperfeições morais, cuidarmos de tudo aquilo que nos fez, no passado das encarnações, pessoas absolutamente difíceis, por vezes covardes, por vezes com personalidade duríssima, e agora vamos nos permitir hipnotizar e entregar a nossa condição, a nossa real condição de nos desenvolvermos. Assim, meus irmãos, nós devemos observar bem as mídias sociais que acessamos. Os conteúdos degradantes, aqueles que trazem notícias sensacionalistas, que nos colocam frente a frente com fatos que só têm uma ideia, a de nos causar uma consternação, nós devemos por tudo evitar. Em contrapartida, busquemos mais e mais conteúdos que deem um formato absolutamente satisfatório ao nosso espírito, que nos possam alimentar com verdades muito melhores do que aquelas que até aqui nós conhecemos. Existem inúmeros sites espíritas, existem inúmeros canais de casas espíritas que divulgam a mensagem. Em todos eles, um companheiro como eu, sem nenhuma pretensão, transmite um conteúdo honesto, fraterno e verdadeiro. Na dúvida, acesse um canal espírita. Lá, como neste canal aqui, você sempre encontrará uma expressão de boa vontade, palavras de amor, instrução
que pode, naquele momento, ser o diferencial na sua vida e lhe fazer caminhar com muito mais suavidade e muito mais resiliência, e todo o seu trajeto pode alterar-se para melhor. As mídias sociais são importantes, porém, sempre será mais importante o homem na vivência espiritual que precisa e deve ter, com a alegria do conhecimento fraterno que busque e da caridade que possibilite a si e às demais pessoas. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré desenvolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.